possível ter uma vida sem Deus? Essa pergunta, um tanto capciosa, traz inúmeros questionamentos. Talvez, ou provavelmente, um religioso fale que não é possível. Deus é a fonte de toda a moral, a ética e de tudo. Só que, por outro lado, nós vemos pessoas que não têm Deus, o Deus cristão ou qualquer outro tipo de Deus, que têm uma vida, às vezes, muito mais ética do que pessoas que estão dentro da igreja. Nós vemos cada absurdo que acontece dentro de certas igrejas, como venda de coisas, falsas curas ou o que vem mais. Por outro lado, também vemos religiosos sensacionais, pessoas que têm uma vida muito ética. Então, não ter uma vida religiosa, ser um ateu convicto, será que realmente é falta de ética? Através de quê? É isso que nós vamos discutir um pouquinho a partir do poder que o cristianismo teve de moldar tudo da vida das pessoas que acreditam e até das que não acreditam também. E como os princípios que foram expostos, foram propagados pelo cristianismo, eles interagem até muito mesmo em quem é ateu, principalmente em países como o nosso, como o Brasil. E é isso que vamos debater daqui a pouco. Quando a gente compara o cristianismo, principalmente com as religiões que estavam, que eram as mais famosas na época, principalmente as que acreditavam nos deuses gregos ainda, os romanos, na verdade, que são uma continuação dos gregos, a gente vê uma diferença imensa. Por quê? Porque o Deus cristão, ele interage em todos os aspectos da vida da pessoa. E ele é associado como o bem maior. Então ficou até muito mais fácil para os filósofos da Idade Média pegarem esse Deus e o associarem a aquele princípio último que os filósofos tanto buscaram, que o Aristóteles falava, como um sumo bem, como tudo isso. Então, esse Deus, ele associava tudo isso, então ficou muito mais fácil. Só que tem uma outra coisa. O princípio, o primeiro motor de Aristóteles, ele não era um deus. Ele não interagia na vida das pessoas. Os deuses que eles acreditavam na época eram os deuses gregos, que também tinham pouquíssima participação na vida da pessoa. O culto a esses deuses era uma coisa ritual que precisava ter feito, mas não para angariar alguma coisa, como muita gente faz oração para Deus, pedindo para melhorar a saúde, tem pessoas que pagam promessa, dentre outras coisas também. Só que tem uma coisa, aliás duas que eu vou falar, que são importantíssimas, que ajudaram demais a propagar o cristianismo. Uma que faz com que muitas pessoas acreditem nesse Deus até com certo medo e receio. Por quê? Quando a gente lê lá no Êxodo, depois que Moisés desce do monte com os mandamentos, ele vê as pessoas adorando o bezerro de ouro e quebra essas tábuas. Ele expõe esse Deus para as pessoas como um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, o Deus cristão, ele é onisciente, ele sabe tudo. Não adianta esconder nenhum pensamento. Como diz em algumas passagens bíblicas, ele conhece todos os pensamentos da pessoa. Desde o ventre da pessoa, esse Deus já conhece. Então, olha a força que tem esse Deus. Ele é onipotente, ele pode tudo. Se ele quiser jogar uma bomba aqui agora, ele joga e acaba com toda a humanidade que ele mesmo criou. Isso é uma coisa até que, de certa forma, terrível também, né? Ele é onisciente, onipotente e ele é onipresente. Então, ele está presente em todos os aspectos da vida da pessoa. Se uma pessoa cometeu um assassinato, tudo fez parte dos planos, tudo só agiu até onde o próprio Deus permitiu. Então, assim, essa sacada de Moisés criou um Deus extremamente poderoso, porque os deuses gregos, eles agiam até certo limite. Por exemplo, Poseidon era o rei dos mares, dentre os outros deuses dos mares, e por aí vai. Então, assim, se criou um Deus, tudo na verdade, né? Ele tem princípio básico de tudo, e ele também é amor, segundo os cristãos. Se ele é onipresente, onipotente e onipresente, ele também é amor. Então tudo acontece para o bem daqueles que creem nesse Deus. Ou seja,
associar esse Deus que é tudo, ainda mais amor, porque os outros deuses não amavam os seres humanos. É uma coisa poderosíssima. Só que tem um outro, um outro motivo a mais para que esse Deus, e na figura de Jesus agora, tenha tido a repercussão que tem até hoje, porque no mundo a religião cristã ainda é muito grande, muito mesmo. A, o cristianismo cresceu numa época em que existe o reino em que quem estava dominando o mundo naquela época, a Europa principalmente, era o Império Romano. E o Império Romano era muito cruel, com formas de assassinatos terríveis. E os primeiros cristãos sofreram perseguições terríveis. Tem exemplos aí de mortes realmente péssimas. E um Deus que fala: vinde a mim os que estão cansados, que eu os darei descanso. Um Deus que promete um descanso, que se não for aqui, vai ter num outro lugar, no céu. E, além de tudo, esses que estão agora os oprimindo, eles vão ser castigados no futuro. Então, é uma palavra de esperança imensa, juntando com o que já foi falado no começo, que é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo, mas calma, vai chegar uma hora em que vocês vão ser elevados e essas pessoas vão ser destruídas. Vão para um lugar aí que vão pagar bastante. Então, dá para entender por que as pessoas que acreditam no cristianismo, estão falando mais do cristianismo porque é a religião que a gente mais vive aqui, que a gente tem convívio. Por que ela angariou e angaria ainda tantos seguidores? Hoje parece que está diminuindo muito, parece não, está diminuindo muito, só que tem muita coisa a ver com o que o cristianismo se tornou, mas não é nem isso que eu quero comentar aqui. Então, fica muito mais fácil também entender que esse Deus, que é tudo, ele também seria a fonte da moralidade. Então, por isso que quando alguém fala que não acredita em Deus, é comum que as pessoas que acreditem nele vejam isso até mesmo como uma afronta. Porque para os cristãos essa pessoa vai pagar no inferno. Essa pessoa vai ter sérios problemas. Então, assim, é uma coisa terrível não acreditar nesse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, é amor, que cuida de você, que vai, é, que vai castigar os perversos que estão te oprimindo. É algo impensável. Esse Deus é tudo na vida dessa pessoa. Só que temos que convir que tem pessoas que não acreditam por vários motivos, principalmente por inclinações filosóficas, por pessoas que são naturalistas, que acreditam no que se vê. Algum dia eu vou até fazer um vídeo sobre os motivos ateus, mas não é esse o foco do vídeo. Estamos falando principalmente em moralidade sem Deus. Mas quando a gente para pensar, desde a época dos antigos já se pensa em moralidade. Para Aristóteles, uma pessoa moral é aquela que fazia bem para ela mesma, ou seja, ainda era uma moral muito que só pensa na pessoa, né? Com Kant, por exemplo, que pensa numa moral sem Deus também. A crítica da razão prática fala que eu tenho que agir e querer que essa minha ação ela se torne universal. Ela sendo uma ação boa, eu tenho que agir de maneira que essa ação tenha validade para tudo. Por exemplo, se eu acredito que eu devo chegar no horário em todos os lugares, eu tenho que agir de tal forma que eu queira e faça racionalmente com que as outras pessoas também cheguem no horário. Ou seja, a impressão que dá é que existe sim uma certa moralidade sem Deus. Até porque as pessoas antigas tinham a maneira como elas viam certa moralidade. Isso parece um pouco assim, não, mas Deus é o que pensa a boa moralidade. Mas só que a gente tem que pensar que as outras pessoas também viviam da forma delas, bem também. Não é somente a partir de Deus que existe uma certa moralidade. Até porque o princípio da moralidade parece que é você entender que o outro é um ser também dotado com as mesmas premissas que você. Sente dor também, respira, tem fome, tem sede e tem o mesmo básico que você. E o cristianismo, ele comunga dessas ideias também. Quando Jesus fala, se alguém bater na sua face, eu ofereço outra face. Jesus está
muitas vezes percebendo que se a gente for sempre agindo de forma a nos vingar de alguma coisa, nós viramos autodestrutivos. E nós temos esse instinto autodestrutivo. Freud mesmo explicava sobre isso na... Temos em nós, às vezes, uma vontade de querer matar um outro, de fazer perversidades. Basta ligar o jornal agora que a gente vai ver tanta maldade cometida por homens. Quantas guerras? Nesse momento que eu estou falando aqui, está tendo uma guerra lá no Oriente Médio, está tendo guerra na Ucrânia. Então, assim, nós somos muito perversos também. E mesmo com esse Deus que explica tudo, que tem essa moralidade, que é a melhor de todas, com tantos seguidores no mundo, a gente vê coisas terríveis acontecendo também com o povo de Deus. Com pastores cometendo pedofilia, dentre várias coisas. Então, assim, será que somente tendo Deus que a pessoa tem uma grande moralidade? A impressão que dá é que quando acontece com algum pastor, por exemplo, não, mas é um desvio, esse não é um pastor de verdade. Quando é com alguma pessoa de fora, parece que essa pessoa tem que pagar, tem que morrer. Então acontecem algumas coisas assim bem complexas, né? A impressão que dá então é que existe sim essa capacidade de se viver sem Deus. Até porque, sem o Deus cristão, a humanidade viveu durante a maior parte do seu tempo, a gente tem que pensar nisso. Só que é muito difícil a pessoa que é religiosa acreditar que não exista, justamente por causa desses motivos que eu falei. Pelo que se foi criado desse Deus cristão e pela figura de Jesus depois que veio e que angariou muitas pessoas no momento em que estava sofrendo demais. Hoje nós vivemos uma outra época e eu acredito que é muito importante, tanto para religiosos quanto para não religiosos, conhecer diversas maneiras de vivência das outras pessoas, porque eu creio que isso enriquece muito a nossa vida. Então é isso. Foi só mais um questionamento, uma conversa somente sobre essa relação entre cristianismo e a moralidade e também sobre o porquê que o cristianismo angariou tantos, e angaria ainda, tantos seguidores. Ok? Deixa aí a sua opinião sobre isso, que é muito bem-vinda também. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.